querida! No bloco anterior, a gente falou então a respeito da inelegibilidade reflexa. E a gente viu então que presidente, governador e prefeito tornam inelegíveis cônjuge e o seu parente até segundo grau dentro do seu território de jurisdição. Na verdade, não há jurisdição, né? Jurisdição é coisa do poder judiciário, mas a Constituição usa essa expressão. Na verdade, no território em que eles são eleitos. E agora a gente vai falar a respeito das exceções. Professora, tem exceção? Tem sim. Então, será que é possível que eu, sendo titular do executivo, o meu cônjuge, o meu parente até segundo grau, seja candidato dentro do meu território de jurisdição? É possível sim. Vamos ver como. Primeiro, a primeira exceção, eu vou trazer aqui duas exceções, tá? A primeira exceção, ela está prevista na própria Constituição, no finalzinho do artigo 14, parágrafo 7º, que diz o seguinte, ó, então vai estar dizendo lá, são inelegíveis o território de jurisdição do titular, papapá, 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 papapá. Aí lá no finalzinho está escrito assim, ó, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que a Constituição Federal está me dizendo? Ela está dizendo assim, ó, ainda que o cara, o seu parente, o seu cônjuge lá, esteja na titularidade de um cargo do executivo, se a pessoa já for titular de um cargo e estiver candidata à reeleição, não incidirá a inelegibilidade reflexa. Vou dar exemplo que fica bem mais fácil da gente entender. Então, vou colocar aqui, ó, exceções primeiro. Exceções. Então, a primeira exceção é a que está lá no finalzinho do artigo 14, parágrafo 7º, que vai falar, então, da possibilidade de reeleição. Quando a pessoa, então o parente aqui, né, o cônjuge, já é titular de um cargo eletivo e estiver candidato à reeleição. Vou exemplificar. Imagine assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá. Imagine que eu me lanço candidata a senadora. Senadora, vou colocar aqui do estado do Paraná, ok? Tá. Ajuda a tia aqui, ó. Qual é o prazo do mandato do senador? Quantos anos o senador fica como senador? 8 longos anos. Olha que loucura isso aqui. Pensa que há 8 anos atrás tem um senador que se elegeu que ele continua lá. Se você parar para pensar quem era você há 8 anos atrás, tem gente que brincava de boneca e de casinha ainda aqui e está assistindo aula. Você vê que loucura que é isso aqui. Mas o mandato do senador é de 8 longos anos. Ah, então eu me elejo senadora pelo estado do Paraná, ok? Então meu mandato aqui, ele vai terminar aqui o meu mandato, quando terminar os 8 anos. Aqui eu tenho eleição para governador, ok? Vamos imaginar que o meu cônjuge, o meu marido, quer sair candidato a governador. Ele pode? Então eu sou senadora, e meu cônjuge quer sair candidato a governador aqui. Ele pode? Claro que pode, lembra? Os membros do legislativo não geram inelegibilidade reflexa. Então, eu sou senadora do legislativo. Logo, eu não estou gerando inelegibilidade para ninguém, ok? Quem gera inelegibilidade são os titulares do executivo, tá? Aí meu marido vem e lança a candidatura aqui, e ele cumpre o mandato de 4 anos. Aí aqui, ó, eu tenho novas eleições, não tenho? Tenho novas eleições. Veja que eu estou terminando o meu mandato de 8 anos. Será que eu posso me candidatar aqui? E a pergunta é, será que eu posso? Porque agora o meu marido é titular de um cargo do executivo. Imagine que ele é governador do Paraná. O meu marido, enquanto governador do Paraná, gera inelegibilidade reflexa? Claro que sim. Inclusive, ele gera inelegibilidade reflexa para o cargo de senador daquele estado, para o cargo de senadores do estado do Paraná. Só que, neste caso, a inelegibilidade gerada por ele não vai me atingir. Mas ela não vai me atingir se eu me candidatar à reeleição. Então, veja que a exceção é quando o parente aqui, ele não vai ficar inelegível, quando o parente já for titular do cargo eletivo e estiver candidato à reeleição. Você entendeu? Então, se eu saio candidata aqui, ó, à reeleição, eu não estou inelegível. Agora, veja só. Vamos imaginar que eu queira
sair candidata aqui a prefeita de um município do estado do Paraná. Será que eu posso? Então, vamos lá. Meu marido é o quê? Então, nessas eleições aqui, eu quero sair candidata a prefeita de um município do estado do Paraná. Veja, meu marido é governador. Ele está gerando inelegibilidade reflexa? Sim. Agora, neste caso, a inelegibilidade vai me atingir ou não? Essa pergunta você tem que fazer. A inelegibilidade vai me atingir ou não? Aí você tem que pensar, já é titular de cargo eletivo? Já é titular. Mas está candidata à reeleição? Não. Então, se não é reeleição, aplica-se a inelegibilidade. Você está entendendo? Então, eu, por ser cônjuge do governador, não vou poder sair candidata a prefeita de um município daquele estado. Por quê? Porque não é reeleição. Se fosse reeleição, eu poderia sair candidata. Você está entendendo? Então, qual que é a exceção? A exceção é, então, não atingirá, não ocorrerá a inelegibilidade reflexa quando o cônjuge ou parente até segundo grau já for titular de um cargo eletivo e estiver se candidatando à reeleição. É como se eu dissesse assim para o meu marido, ei, eu cheguei aqui primeiro, né? E daí você agora se elege governador e eu fico inelegível? Que sacanagem é essa, entendeu? Então, se eu já sou o titular, o parente, o cônjuge aqui, já é titular de cargo eletivo e estiver se candidatando à reeleição, não atingirá aqui a regra da inelegibilidade reflexa. Mas se não for reeleição, vai valer sim a inelegibilidade reflexa. Ok? Vamos ver se está afiadinho aqui, ó. Então, vamos lá. Vou trazendo exemplos que é como vem na tua prova. Sou senadora, meu marido é governador, ok? Nessas eleições aqui, ó, eu não quero me candidatar à reeleição. Nessas eleições, eu quero me candidatar a presidente da República. Eu posso? Vamos lá? Eu sou senadora, meu marido governador. E nessas eleições, eu quero sair candidata a presidente da República. Eu posso? Claro que sim. Por quê? Apesar de ser titular de um cargo eletivo e não ser reeleição, nesse caso, o meu marido, por ser governador, não gera inelegibilidade reflexa para mim. Porque o governador ele vai gerar inelegibilidade apenas para os cargos do Estado. Ele não gera inelegibilidade para o cargo de presidente da República e vice. Você está entendendo? Então, neste caso, se eu quiser sair candidata a outro cargo, eu vou poder sair candidata a quê? A presidente da República ou vice. Ou ainda, eventualmente, candidata a cargos em outro estado. Então, vamos lá, mais uma situação. Sou senadora do Paraná, meu marido é governador. Nessas eleições aqui, ó, então presidente a gente viu que pode. Nessas eleições aqui, eu quero sair candidata a senadora, não, pensar em senadora não, porque daí já falou ali. Vou pensar em deputada estadual pelo estado de Santa Catarina. Será que eu posso? Então veja, eu já sou titular de um cargo eletivo, mas não é reeleição. Aí o que você tem que pensar? Tá, o titular do cargo eletivo está gerando inelegibilidade ali ou não? E a resposta é não. Por quê? Porque ele é governador do Paraná. E eu estou saindo candidata a cargo de deputada estadual de Santa Catarina. Então, aqui não haverá inelegibilidade reflexa. Você entendeu aqui? Beleza. Então, vamos lá. Resumindo tudo, a regra da inelegibilidade reflexa comporta uma primeira exceção. Qual que é ela? Quando a pessoa já for titular do cargo eletivo e estiver candidata à reeleição. Essa aqui é a mais importante para você, essa inclusive você tem que memorizar e memorizar muito bem, ok? Eu tenho uma segunda exceção que é decorrente da jurisprudência e da legislação eleitoral. Apesar de ser mais cobrada em provas que tem lá direito eleitoral, ela já apareceu em algumas provas que não aparecia direito eleitoral no edital e por isso eu vou comentar com você. Vamos lá. Qual que é a segunda exceção? A segunda exceção, ela vai acontecer quando o titular do cargo do executivo que está gerando a inelegibilidade renuncia ao seu mandato 6 meses
antes da eleição. Só que aqui eu tenho alguns detalhes. Então, vamos lá. Duas situações distintas. Quando for para concorrer a cargo do próprio titular, ou quando for para concorrer a outros cargos. Então, vamos lá. Imagine que o meu marido é governador do estado do Paraná, ok? Tá. E eu não sou senadora nem nada. Até vou apagar aqui para você não se confundir. Tá. Não sou nada, meu marido, governador aqui do estado do Paraná, ok? Tá. E ele está fazendo o seu primeiro mandato. Tá. Aí, eu olhei para ele e falei assim, amor, então, amor, eu achei tão legal esse negócio de você ser governador, achei bonito, sabe? Achei tão legal esse negócio de governador, inclusive, eu quero ser governadora também. Aí meu marido olha pra mim assim, como assim você quer ser governadora, mãe? Acabei de me eleger governador. Sim, amor, mas nas próximas eleições, eu quero sair candidata a governadora do nosso estado. Aí você fala, não, mas eu vou me candidatar à reeleição. Amor, eu tô dizendo que eu quero ser governadora. Você tá me entendendo? Nesse caso, se a mulher bater o pé bem forte mesmo, tem como ela sair candidata? O que você acha? Uma mulher que bate o pé bem forte mesmo. Será que ela consegue alguma coisa? Claro que consegue tudo! Consegue, inclusive, sair candidata aqui. O que o meu marido vai ter que fazer? Ele vai ter que renunciar ao seu cargo 6 meses antes da data da eleição. Veja que não é aqui, ó, se afastar, se licenciar, nem nada disso. Ele vai ter que renunciar ao seu cargo 6 meses antes. Então, meu marido, governador aqui, se elegeu para esse mandato, quando der ali os 6 meses antes, ele vai ter que renunciar. E se ele renunciar, eu consigo me candidatar nas eleições subsequentes ao cargo do próprio titular, ok? Só que isso aqui, ó, só vai ser possível se candidatar ao cargo do titular se o cônjuge, o parente aqui, estiver no primeiro mandato. Presta bem atenção aqui na tia. Olha só. Eu só vou poder me candidatar aqui, ó, a governadora pelo estado do Paraná, porque o meu marido está no seu primeiro mandato. Se ele estivesse no segundo mandato, eu não poderia ser candidata ao cargo do titular. Vamos imaginar que ele tivesse elegido aqui, ó, governador do Paraná. E estivesse, então, finalizando o segundo mandato. Se tivesse finalizando o segundo mandato, eu não poderia sair candidata a cargo do titular. Isso aqui aconteceu com o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e a Rosinha Garotinho. Quem é do Rio de Janeiro deve lembrar disso aí, né? Ou faz bastante tempo, talvez nem lembre, né? Mas o Antony Garotinho era governador do estado do Rio de Janeiro e ele renunciou, estava no primeiro mandato, e ele renunciou 6 meses antes, ocasião então que a sua esposa pode se candidatar nas eleições subsequentes, inclusive foi eleita, né? E realizou o mandato seguinte. Essa vedação aqui tem que estar no primeiro mandato, é para evitar que a família, uma mesma família, esteja no poder por 3 mandatos consecutivos. Veja que se fosse possível, o meu marido faria um mandato, um segundo mandato, renunciaria e eu sairia candidata nas eleições seguintes, poderia me eleger, e daí eu teria um terceiro mandato da mesma família no poder. E é isso que se visa evitar, essa perpetuação do mesmo grupo, da mesma família no poder. Por isso que, como que pode acontecer? Pode renunciar e afastar a inelegibilidade reflexa, mas desde que esteja no primeiro mandato, ok? Então, para fixar bem fixadinho, se o governador aqui, o titular do cargo do executivo, que pode ser o prefeito, né, pode ser outro cargo, se o titular do executivo estiver no seu segundo mandato, não adianta renunciar, continua inelegível o cônjuge ou parente. Agora, se estiver no primeiro mandato, afasta a inelegibilidade para o cargo do próprio titular. Ok aqui? Tá.
Agora vamos para outra exceção, para a segunda situação aqui, ó. É possível que o titular do cargo renuncie ao seu cargo e abra a possibilidade, então, do cônjuge ou parente até segundo grau se candidatar para outros cargos. E aqui ele não precisa estar no primeiro mandato, desde que o parente ou cônjuge se candidate a outros cargos, ou seja, não ao cargo do titular. Vamos, por exemplo, meu marido governador, mesma história de sempre. Meu marido governador faz 4 anos e se reelegeu por mais 4. E eu quero sair candidata nessas eleições aqui, ó, a senadora do Paraná. Será que eu consigo? A resposta é sim, se ele renunciar 6 meses antes. Mas, professora, mas ele está no segundo mandato, mas aí não tem problema. Por quê? Porque eu não estou concorrendo ao cargo dele, ao cargo do titular. Eu estou concorrendo a outros cargos. E veja que a ideia de estar no primeiro mandato para concorrer ao cargo do titular é para evitar que uma mesma família realize 3 mandatos consecutivos na titularidade do executivo. Então, se o cara é governador, a esposa dele não vai poder ser governadora. Mas se o cara é governador e ele renuncia, a esposa eventualmente pode sair candidata a senadora, deputada federal daquele estado, prefeita de município daquele estado. Você tá me entendendo? Ou seja, para outros cargos que não o do próprio titular, ok? Então, você anota assim, ó. Quando for para outros cargos, basta a renúncia. Vou colocar diferente aqui, ó. Quando for para o cargo do titular, tem que ter a renúncia, mas também tem que estar no primeiro mandato. Ok aqui? Muito bem. Aquela revisão rápida para a gente fixar? O que diz a Constituição? Que o presidente, governadores, prefeitos ou quem substituiu ele 6 meses antes da data da eleição tornam inelegíveis. Não é eles que ficam, eles tornam inelegíveis quem? Parente até segundo grau e o cônjuge dentro do seu território de jurisdição. Mas tem como afastar isso. Tem como parente ou cônjuge sair candidato naquele estado, naquele território de jurisdição do titular. Como? Se ele já for titular de cargo eletivo e estiver candidato à reeleição. Primeira coisa. Então, ele já era candidato, já era titular, já ocupava um determinado cargo eletivo e está se candidatando ali à reeleição. Lembra do caso que eu já era senadora, meu marido se elegeu governador e eu quero me candidatar novamente ao cargo de senadora. Não vai ter problema. Meu marido não vai estar gerando inelegibilidade reflexa. Segunda exceção. Quando o titular do cargo do executivo, presidente, governador ou prefeito, renuncia ao seu mandato 6 meses antes. Só que daí a gente tem que analisar. Se a pessoa que quer concorrer ao cargo, parente ou o cônjuge, quiser sair candidato ao cargo do titular, ou seja, ao cargo do cara do executivo, ele vai ter que renunciar, mas tem que estar no primeiro mandato. Aquela história, meu marido governador e eu quero sair governadora do mesmo estado. Tem como afastar? Tem se ele renunciar 6 meses antes, mas ele tem que estar no primeiro mandato. Se ele estiver no segundo mandato, essa renúncia dele não vai servir de nada. Por quê? Porque a ideia é evitar que a mesma família realize 3 mandatos consecutivos. Então, ele vai ficar um primeiro mandato e eu vou me eleger nas eleições subsequentes e realizar um outro mandato. Aí pode. A outra exceção é a renúncia do titular para concorrer a outros cargos. Aí não precisa estar no primeiro mandato. Então, meu marido governador e eu quero sair candidata a senadora daquele estado, a deputada federal, vereadora daquele estado, de município daquele estado. Aí, nesse caso, como não é para concorrer ao cargo do titular, basta que ele renuncie ao seu mandato 6 meses antes. Então, ele renuncia, abre mão do seu mandato 6 meses antes, e aqui não importa daí se está no primeiro ou segundo mandato, mas aí para concorrer a outro cargo. Fechou aqui as exceções? Muito bem. Jurisprudências aqui a respeito do tema da inelegibilidade reflexa. Aqui, meu amor, um coração que pisca em neon rosa para você. Que isso aqui é muito
muito, muito importante. Olha o que diz a súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Te explico. Vamos para o desenho. Vou desenhar aqui de novo, porque você sabe que parece que se eu não desenho aqui, não dá certo. 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Meu marido é governador. Tá vendo, né? Que meu marido é governador em todos os exemplos. Vai ficar fácil de pensar no governador. Meu marido é governador. E ele está aqui realizando um primeiro mandato, ok? E durante a vigência do mandato dele, a gente se separa. A gente se divorcia. Apartou. Posso me vingar dele nas urnas, nessas eleições? Não posso. Imagine que a gente se separe e eu falo assim, ah, é? Ah, é assim? Né? Quando você tava lá, né, disputando gabiroba com os porcos, né, quando você tava lá que ninguém te dava R$1, aí eu prestava. Aí virou governador e resolveu me largar. Ah, é isso? Me trocou lá sei lá, pela secretária lá, não sei da onde. Ah, é, seu governador quis me trocar? Tudo bem, a gente se separa. Nos separamos aqui na vez do mandato. Mas eu vou sair candidata aqui, vou me vingar de você nas urnas. Sabe que eu posso fazer isso? Não posso. Ainda que a ideia seja boa. Não posso. Por quê? Porque a súmula do STF vai dizer exatamente isso. Que a dissolução do vínculo conjugal, a separação, ou mesmo da união estável, enquanto estiver na vigência do mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa. Então, eu vou continuar inelegível nessas eleições. Você está entendendo? Agora, claro, passou esse período, aí aqui eu posso sair candidata sem problema nenhum, tá? Então, a dissolução do vínculo conjugal na vigência do mandato. Então, enquanto está rolando o mandato, não afasta a inelegibilidade reflexa. Sabe por que isso aqui é importante, essa súmula? Sabe por que ela surgiu? Vou te contar. Por causa do jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro? É, você sabe que o brasileiro adora dar um jeitinho, né? Então, o que o brasileiro fazia? Ah, o meu cônjuge, a minha cônjuge não pode sair candidata, né? Ao meu cargo. Não pode, é a regra. Elegibilidade reflexa. Então, o que a gente faz? A gente faz de conta que se separa. Aí os bonitos é lá, né? O marido e a mulher lá, casado, vivendo uma vida de casado, só que daí ela fazia o divórcio de fachada, entendeu? E daí o esposo saía candidato nas eleições seguintes. E daí ficava tudo bem. Aí chegou no STF e falou, isso aqui é fraude. Os caras estão se separando de Miguel ali só para poder permitir que a esposa e o esposo saia candidato nas eleições subsequentes. Aí o STF flagrou isso aí e falou, vamos editar uma súmula vinculante. A dissolução, então, separou na vigência do mandato, continua inelegível nas eleições subsequentes. Ok? Tá. Agora, e se em vez de separar, um deles morre? Aí, no caso da morte, afasta a inelegibilidade reflexa. Porque veja que a ideia aqui é impedir essa situação de fraude mesmo, entendeu? Não é o caso da pessoa se separa mesmo, é para impedir fraude, que quase não acontece, né? No Brasil, o povo não é criativo para essas coisas. O povo usa essa criatividade para fazer coisa certa, meu Deus do céu, nós é na Suíça. Mas não, o povo usa a criatividade para fazer coisa errada, né? É uma loucura. Então, vamos imaginar aqui, ó, meu marido governador, e ele morre na vigência do mandato. Aí, neste caso, eu posso me candidatar nas eleições seguintes, ok? Então, separou, tá inelegível. Morreu, tá elegível. Então, assim, naquela história da vingança lá, né? Então, meu marido foi lá e me trocou lá pela secretária. Novinha, teteinha, né? Antes não valia nada. Aí se elegeu o governador, subiu para a cabeça. Aí, inclusive, me trocou por outra. Para eu poder me candidatar e me vingar dele, o que eu vou ter que fazer? Matar ele. Ai, que horror. Mas é para você gravar aí, ó. Porque se eu só me separar dele, eu vou continuar inelegível. Mas para eu poder sair candidato, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que morrer.
tá? Então, é só para você gravar, só para fins didáticos, pelo amor de Deus. Então, a dissolução do vínculo conjugal na vigência do mandato não afasta a inelegibilidade, continua inelegível. A morte afasta a inelegibilidade, tá bom? Só para fins didáticos, né? Ninguém falando, a professora falou que para poder se candidatar, então é melhor matar o cônjuge. Não falei isso, é só para você gravar ali, né, a situação, tá bom? Então, extinção do vínculo pela morte. Aqui, inclusive, tem a jurisprudência, né, do recurso extraordinário 758-461. Destaco para você que muitas vezes aí vai fazer uma prova, né, que tem direito eleitoral no seu edital. Aqui a jurisprudência do TSE vai dizer o seguinte: se a morte tiver acontecido 6 meses antes da eleição, continua inelegível. Então, por exemplo, o marido aqui, ó, morreu 4 meses aqui antes da eleição. Aí eu não posso me candidatar aqui, tá? Mas isso aí com certeza você vai ver com mais profundidade lá no direito eleitoral. Pra gente aqui do mundo do direito constitucional, basta você gravar que a dissolução do vínculo conjugal não afasta a inelegibilidade, a morte afasta a inelegibilidade. Ok aqui? Beleza. Uma última jurisprudência sobre esse tópico que eu considero aqui relevante. Quando ocorre a criação de um novo estado ou município por desmembramento. Então vamos lá para entender o que é isso aqui, ó. Imagine assim, ó. Imagine assim, ó. Eu tenho um estado, pensar no município é melhor. E eu tenho o desmembramento deste município. E esse município aqui, ó, esse desmembramento, vai gerar a criação de um outro município, ok? Então, eu vou chamar aqui, ó, de município mãe, e eu tenho o município filho, ok? Então, eu tenho a criação, pode ser de um estado ou de um município por desmembramento. Nesse caso, os parentes ou cônjuge do chefe do executivo do ente mãe não pode se candidatar nos cargos eletivos do ente filho. Aqui a tia vai te explicar. Aqui, ó. Imagine que eu sou prefeita do município mãe, ok? A pergunta é, a minha filha, por exemplo, ela poderia se candidatar a prefeita do município filho? E a resposta é não. Ah, professora, mas não é outro município? É outro município. Mas quando é eleição logo após o desmembramento, a jurisprudência entende que não poderá se candidatar. Logo, os inelegíveis para o município mãe também estarão inelegíveis no município filho nas eleições imediatamente subsequentes, ok? É isso aqui. Então, de novo, para fixar, caso seja criado, então, um novo estado ou município por desmembramento, que é isso quando eu tenho, e esse município, esse estado, perde parte do seu território para a criação de um novo, os parentes, né, o cônjuge do chefe do executivo, do ente mãe, não poderão se candidatar aos cargos eletivos do ente filho, ok? Muito bem. Assim como, por exemplo, imagine que eu sou prefeita aqui, né, no município mãe, e eu estou no meu 2º mandato eletivo. Será que eu posso sair candidata a prefeita deste município filho? Não posso, ok? Então, se eu sou prefeita por 4 anos, me reelejo prefeita por mais 4, eu não vou poder me candidatar aqui também como prefeita no município filho, ok? Era isso aqui. E ficamos, então, por aqui com a inelegibilidade reflexa. Espero que você tenha fixado um dos tópicos mais importantes da parte de inelegibilidade. Até a próxima!